Então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início a mais uma mesa redonda de final de um dos módulos e, portanto, o tema da mesa redonda é a eficiência energética, um vetor estratégico para o setor energético. Este módulo, os professores tiveram aqui vários convidados que participaram também durante este módulo. E, portanto, hoje vamos ter aqui a oportunidade com pessoas que conhecem o setor, com pessoas que tiveram responsabilidades também políticas, de lhes colocarmos algumas questões e que possa contribuir para a matéria que tiveram a oportunidade penso eu, de aprender, pelo menos alguma, durante esse módulo. Portanto, hoje então temos connosco a Andreia Carreiro, que é diretora de Inovação Estratégica da CleanWatt, que é membro do FLPT, é doutorada em Sistemas Sustentáveis de Energia. Ao longo da sua atividade profissional, geriu diversos projetos europeus e nacionais de investigação e desenvolvimento, com elevada incidência em inovações tecnológicas de produtos e serviços aplicados aos novos paradigmas de desenvolvimento sustentável. Desempenhou funções de gestão de inovação estratégica, com foco no aumento da competitividade e internacionalização empresarial. Foi diretora regional da Energia no Governo dos Açores e adjunta do Secretário de Estado da Energia. Atualmente integra a equipa da CleanWatt enquanto diretora da Inovação Estratégica. É cofundadora e CEO da Qenergy, startup criada em 2022 nos Açores com o intuito de acelerar a transição energética em ilhas. Venceu em 2022 o Prémio Europeu Human in Energy. Temos também connosco hoje, e que já tiveram a oportunidade, porque foi um dos professores durante o módulo também, o professor Artur Trindade, que é diretor executivo da RELOP, atua na coordenação e cooperação entre entidades reguladoras de energia da língua portuguesa. Na ERSE é diretor de custos e proveitos, ocupa funções de liderança técnica desde 2009. Foi secretário de Estado da Energia no 19º Governo Constitucional de Portugal, é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Economia pela Universidade de Kent, Reino Unido. Foi professor em diversas instituições, incluindo de Energy MBA do ISCTE da Universidade Autónoma, onde estamos hoje aqui em Lisboa, e do ISLA. Tem várias publicações e é especialista em regulação do setor elétrico, do gás natural, em diversas publicações na área. A sua atuação na RELOP tem-se destacado na importância da independência técnica das reguladoras, da troca de experiências internacionais para melhorar e para a melhoria dos serviços energéticos e defesa dos consumidores. Ele também tem participado ativamente em conferências internacionais, como a CPLP, focando a transição energética e o mercado do carbono, e aqui na nossa pós-graduação. Depois temos o professor Nuno Ribeiro da Silva, que é mestre em Economia, Política, Planeamento Energético pela Universidade Técnica de Lisboa, após ter cursado Engenharia e Economia. É professor universitário desde 83, tem exercido funções diretivas no Instituto Superior de Economia e Gestão, leciona Economia da Energia e Política Energética no mestrado de Economia de Energia e Ambiente, é professor catedrático, convidado pela Universidade Técnica de Lisboa. Até 1986 exerceu funções de administrador e consultor em diversas empresas. Integrou e representou o país em várias missões oficiais e processos negociais juntos da Comunidade Europeia, Banco Mundial, entre outras. De 1985 a 96 exerceu cargos políticos, tendo sido assessor do Secretário de Estado do Ambiente, de 85 a 86, Secretário de Estado da Energia, de 86 a 91, Secretário de Estado da Juventude, Presidência e Conselho de Ministros, de 91 a 93. Deputado à Assembleia da República. Posteriormente foi Presidente do Conselho de Administração da Partex, participa na
parte de finança e administrador de várias empresas. Foi conselheiro do Ministro de Minas e Energia da República Federal do Brasil e integra vários comitês especializados. Administrador da SOMAG, SGPS, vice-presidente da SOMAG Ambiente e de outras empresas do grupo. É consultor da Endesa e de várias empresas do grupo da Endesa. Foi administrador da OMIP, Mercado Ibérico, e penso que é atualmente, não consegui validar esta informação, ou já foi presidente do Conselho Consultivo, Conselho Estratégico Nacional do Ambiente. Exatamente. Pronto, então estou correto. E atualmente é conselheiro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tem várias obras publicadas e, portanto, agradecer a vossa presença e dizer que é um orgulho e uma honra para nós estarem aqui conosco hoje nesta mesa redonda. Dito isto e feito este enquadramento, então passaríamos aqui a uma ronda de perguntas. Iria colocar uma pergunta a cada um dos colegas e depois teriam a oportunidade para responder e para se pronunciarem. Começaria pela Andreia e colocaria-lhe a primeira questão, que é: de que forma a digitalização pode ser hoje um verdadeiro acelerador da eficiência energética, tanto na gestão pública como na atividade económica? Ok, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui. É um gosto podermos discutir sobre energia, eficiência energética e digitalização. E, portanto, aqui indo diretamente à questão, obviamente que a eficiência energética deve pressupor um conjunto de abordagens, nomeadamente a questão dos isolamentos, não é? Que é essencial para que consigamos reduzir todas as necessidades energéticas de um edifício, de uma infraestrutura. Depois, claro, termos em consideração todo o correto dimensionamento na escolha dos equipamentos que são necessários, portanto, apelar aqui um bocadinho à suficiência energética para evitar tudo o que é um conjunto de desperdícios, e depois também escolhermos os equipamentos que tecnologicamente são os mais eficientes, ou seja, que apresentam um maior rendimento, ou seja, que para prestar aquele serviço utilizam menos energia. E é claro que depois é que há uma outra camada que permite otimizar tudo isto, que é a digitalização. E com a digitalização nós acabamos por conseguir medir de uma forma muito mais eficaz o consumo energético, analisar estes dados, poderei dizer que em tempo real, e de forma global, mas também individualizada, e depois conseguir atuar sobre eles para que consigamos precisamente um, alcançar aqui poupanças energéticas, e isto pressupõe uma alteração comportamental, um ajuste do funcionamento de determinados equipamentos, muitas vezes também a substituição de uns por outros equipamentos mais eficientes, mas depois implica e permite que haja uma maior previsibilidade do consumo e uma melhor gestão dos ativos energéticos que estão ao nosso dispor. E, portanto, de uma forma muito concreta, na lógica da digitalização, posso-vos dar um exemplo específico da CleanWatts Digital, que é onde eu trabalho e que desenvolve precisamente plataformas de gestão de energia, em que nós temos diversos clientes, onde colocamos precisamente sistemas de monitorização portanto, nas diversas instalações, não é? E conseguimos analisar os dados, atuar sobre eles, portanto, colocando um conjunto de alarmística ou de gestão otimizada, para possibilitar que estes clientes consigam precisamente poupar na fatura energética. Portanto, a digitalização acaba por ser muito importante. E isto depois, complementando também com a última questão que fez, que é a parte do setor público e o privado, não é? Como é que isto impacta? Portanto, acabamos por ter muito mais experiência com o setor privado, não é? Porque o que nós pretendemos é precisamente analisar nas empresas, nas indústrias, o consumo que existe, atuar sobre ele,
conseguirmos aqui ganhos e poupanças, também permitir um maior autoconsumo, mas depois no setor público também é possível trabalhar essas questões no que toca à iluminação pública e na própria gestão das infraestruturas públicas com estes sistemas que nos permite, no fundo, medir, portanto, conhecer e atuar sobre os dados que nós temos para que consigamos ter poupanças. Obrigado. Queria agora uma questão ao professor Nuno Ribeiro da Silva. Muito obrigado e é com muito gosto também que estou aqui. Agradecer um convite. São, no fundo, três questões, não é? A eficiência energética tem sido consensual. Bom, deixe-me só fazer um pequeno enquadramento, que é, nós sabemos que as políticas energéticas têm três pilares. O pilar da segurança de abastecimento, o pilar da energia-ambiente, da interface energia-ambiente. A energia é, de facto, nas fieiras, nas várias cadeias energéticas, o inimigo público número um, seja a nível macro, com as questões que falamos hoje, do aquecimento global, seja até na bomba de gasolina de rua, que também deixa lá uma série de restos nos abastecimentos, e por ali fora, os navios, as refinações, as cargas, as descargas, os armazenamentos, enfim. Portanto, a interface energia-ambiente, a questão da segurança do abastecimento e os preços, chegarmos ao mercado e ao consumidor final, famílias ou empresas com preços acessíveis. Para conduzir este triângulo, este tripé, em termos de política energética, atua-se com instrumentos de política. O que acontece é que a maior parte, a esmagadora maioria dos instrumentos de política energética, eu costumo dizer, é como a aspirina, faz bem à dor de cabeça, mas faz mal ao estômago. E então nós podemos aumentar a segurança de abastecimento com mais um terminal de gás, mais linhas que são redundantes para quando falha uma linha, ter uma linha alternativa para fazer lá chegar os eletrões. Muito bem, aumenta a segurança. Mas, por outro lado, isso custa dinheiro. E, por outro lado, também não é simpático ter muitas linhas, não é simpático ter mais terminais, etc. Portanto, isto só para ilustrar com um. Ora, na realidade, talvez a medida, com certeza que a medida de política energética que faz bem à cabeça e faz bem ao estômago é a eficiência energética. Promover a eficiência energética. Porque eu, ao promover a eficiência energética, estou a fazer o mesmo, estamos a falar utilização racional, eficiência energética, tem nuances, mas enfim, eu, ao fazer o mesmo, incorporando menos energia, estou a poupar. E não estou a incorporar tanto custo no produto final que eu faço com 5 em vez de fazer com 10. Estou, ao não usar essa energia, não estou a ter efeitos em termos de impacto ambiental. E, por outro lado, como estou a usar menos e como sou país importador, estou a recorrer menos a terceiros para satisfazer as necessidades energéticas do país. Portanto, a eficiência energética é, de facto, uma política, um instrumento de política energético extremamente adequado e, em particular, para as situações que estamos a viver, mas tem sido ao longo do tempo. Segunda questão, política, digamos, coerência, continuidade na implementação das ferramentas que promovem a eficiência energética. De alguma forma,
essa continuidade tem existido desde há muitas décadas. Eu lembro-me, estava-se a falar quando estive no governo, em 87 ou 8, na parte da energia, já havia um sistema que se chamava SIUR, que era Sistema de Incentivos à Utilização Racional de Energia, que tinha sido implementado pelo professor Veiga Simão. Depois aquilo prosseguiu, fez-se ajustamentos, ou seja, houve sempre, com maior ou menor ambição, também em função dos meios, etc., houve sempre alguns instrumentos para prosseguir com estímulos à eficiência energética, à utilização racional de energia. Eu lembro que, inclusive, na altura fiz um livreco que era a utilização racional de energia, o recurso energético mais importante de Portugal. Ou seja, de facto, não gastarmos em desperdício, digamos, em excedente, seria a maneira de mitigarmos, e na altura a nossa dependência do exterior era muito maior do que hoje, na altura era 92%, 93%, hoje estamos ali nos 2/3, nos cerca de 66%, mas, de facto, houve sempre instrumentos, como dizia, para manter a chama acesa dos estímulos à eficiência energética e à utilização racional de energia. Por último, porque é que estamos sempre a dizer ainda se pode poupar mais 20%, desperdiçamos 20%, desperdiçamos 25%. Eu devo dizer, na verdade, ninguém sabe quanto é que nós desperdiçamos. Que há desperdício, é evidente. Quando dizemos desperdiçamos 25%, pressupõe-se que com as tecnologias disponíveis e com práticas e literacia energética, podemos fazer o mesmo sem queimar, entre aspas, 1/5 ou 1/4 da energia a que recorremos. Bom, como digo, não sei se é 20%, se é 25%, isso depende muito dos preços, depende muito dos custos dos equipamentos que têm melhor performance, etc. Agora, uma coisa é certa, há muito a fazer e sempre muitas coisas a fazer em termos de promoção da eficiência energética da utilização racional. Qual é que é o problema? É que, ao contrário do lado da oferta da energia, em que temos, digamos, umas dezenas de atores e de agentes económicos, os suspeitos do costume, a Galp, a Greenvolt, a EDP, a Endesa, e tal, por aí fora, e outros ilustres atores do mercado, mas são umas dezenas, digamos. Do outro lado, utilização racional e eficiência, temos, em Portugal, 11 milhões. Porque todos nós somos atores e decorre dos nossos comportamentos e das nossas decisões se, como a Andreia dizia, pomos mais vidro duplo e mais equipamentos de inertes térmicos nos edifícios e por aí fora, as dezenas de medidas que podemos implementar e pôr em prática, mas todos nós somos atores de consumo. E mais, e até somos atores de consumo, nem são 11 milhões. São mais porque nós... Uma coisa é atores de consumo quando estamos a conduzir o nosso carro, atores de consumo quando estamos na nossa casa, atores de consumo quando estamos no escritório, atores de consumo quando estamos noutro sítio qualquer onde as nossas vidas se desenvolvem. E, portanto, isso é o grande desafio de sermos todos chamados ao palco, porque realmente cada um de nós, a nível pessoal, a nível da casa, a nível do nosso local de trabalho, somos chamados a uma proatividade no sentido de caminhar nesse desígnio de uma utilização da energia mais eficiente. E esse é, sobretudo, o que nos leva, e é a migalha, que nos leva a ser, às vezes, frustrante ou menos espetacular os resultados. Mas também não sejamos nihilistas. Muita coisa tem sido feita.
muita coisa é feita. E hoje temos, a André poderá desenvolver isso com certeza muito bem, temos uma parafernália de tecnologia, e nomeadamente sistemas de monitorização, onde lá está a inteligência artificial pode ter um papel e uma ajuda também relevante. Temos uma parafernália de tecnologias, de materiais, de soluções, que são mais ferramentas que nos põem em cima da mesa para prosseguir este desígnio, que será um desígnio nunca acabado, de melhorar a forma como utilizamos a energia. Muito bem, muito obrigado, principalmente pela clareza também com que expôs, respondeu à questão. Ao professor Artur Trindade, colocaria-lhe uma questão que é o seguinte: tendo acompanhado de perto a regulação económica e os mecanismos tarifários, onde é que a política pública ainda falha mais em matéria de eficiência energética? No sinal preço, na regulação ou na execução no terreno? Obrigado e muito obrigado também por me convidarem a estar aqui. É com muito gosto que participo neste debate de mais uma edição do curso da Autónoma Academy. Bem, a regulação económica, preços e eficiência energética. Vou começar aqui com uma asserção um pouco provocatória dos colegas e também da audiência sobre o que é que são as políticas tarifárias e a definição de preços nos mercados de energia. Num mundo equilibrado, aquilo que os preços devem refletir é os custos. E se os preços refletirem todos os custos e forem determinados de forma correta e eficiente, sem outros efeitos externos àquilo que é o funcionamento do mercado, não há necessidade de qualquer política de eficiência energética. Porquê? Porque se o preço refletir exatamente o custo, e o verdadeiro custo, o custo total e o custo de oportunidade associado àquele consumo, e não gosto de usar a palavra procura, vou usar a palavra consumo, se tiver tempo eu explico porquê, então, se o preço estiver corretamente calibrado, o consumidor irá, em condições de normalidade, tomar a decisão que é mais eficiente sobre consumir ou não consumir. E o que é que consome? E o que é que consome hoje, o que é que consome amanhã? E o que é que opta por consumir através de bens mais de capital, como equipamentos, é aquilo que apenas em custo de fatura de energia. E, portanto, a primeira questão é esta: se as tarifas, que são uma componente do preço, refletirem de forma perfeita os custos, e se não houver outros efeitos dos quais eu irei falar, a eficiência energética faz-se através do preço perfeito, da tarifa perfeita. E em matéria tarifária, onde é que isto se discute? Discute-se na supervisão do mercado retalhista, que está liberalizado, onde temos também uma tarifa do último recurso, que acaba por ser ali um barómetro de comportamento, ou uma baliza daqueles que operam no mercado retalhista, que podia existir ou não, mas nós sabemos que em Portugal ainda existe. Seja como for, existem também as tarifas da parte das redes, que são os monopólios naturais, que são regulados. Não é? O que é uma tarifa? Uma tarifa é algo que é determinado pelo regulador em duas partes. Uma parte analisa aquilo que são os proveitos permitidos que as empresas devem poder receber pela atividade que exercem, os monopólios naturais de rede, transporte, distribuição ou outros. E tem um conjunto de metodologias que servem para determinar isso. Depois tem um outro conjunto de metodologias que servem para definir como é que esses montantes de receitas que são definidos às empresas do setor são recaudados pelos preços, pelo sistema de preços e pela estrutura de preços, que é determinada também pelo próprio regulador. E aqui inclui os preços, alguma parcela que seja fixa, alguma parcela de potência. Nós em Portugal temos uma coisa que é a potência média em horas de ponta, que é uma coisa que só existe em Portugal. Temos a energia reativa, posso explicar o que é para os grandes consumidores, para os pequenos não existem. Para os pequenos também não existe a potência média em horas de ponta explicitamente, existe de forma tácita, existe a potência contratada. Nós, ao escolhermos o valor de potência contratada, determinamos quanto é que vamos pagar por essa potência contratada e, como não costumamos mudar todos os meses, ficamos com ela durante um período muito longo. Mas os consumidores industriais, por exemplo, têm a potência contratada dada pelo maior consumo medido num período de 15 minutos nos últimos 12 meses.
Portanto, é uma variável que reflete o seu comportamento e perante a qual eles podem agir. E são sensíveis a esse sinal de preço, como é evidente, principalmente os grandes consumidores. E depois temos a forma mais conhecida, que é na parte por quilowatt-hora de energia ativa, ou por megawatt-hora de energia ativa, termos a diferenciação do preço por período horário ou por período oro-sazonal. Não é? Nós definimos, explicamos que isto é a estrutura tarifária. Não é? Se nós tivermos a estrutura tarifária perfeita, e se o mercado funcionar de forma perfeita e sem efeitos externos, não é necessário mais nada para um economista dizer que o mercado está a funcionar, os sinais de preços são os corretos, porque para além de recuperarem os proveitos, eles transmitem os sinais adequados ao comportamento, não é? Porque o sinal preço reflete o custo incremental da potência, na variável de potência, o custo incremental da energia ativa por período horário, nas variáveis de energia ativa. E também custos associados à energia reativa, quando ela se aplicar nas variáveis de energia reativa, todos eles diferenciados por nível de tensão e por tipologia tarifária, no caso da diferenciação entre a BTE e a BTN. Portanto, é uma realidade que, se o regulador, na sua inocência e na sua boa-fé, considerar que determinou as tarifas perfeitas e os preços perfeitos e que o mercado funciona em concorrência perfeita, não é aqui preciso mais nada de eficiência energética, não é? Facilita também só se estivermos a falar de um vetor energético. Neste caso estava a fugir para a eletricidade, porque, como saberão, as variáveis de faturação no caso do gás natural já são diferentes e nos outros produtos energéticos mais diferentes serão. Mas, como a pergunta foi feita para a questão tarifária, eu fugi muito para a regulação mais antiga em Portugal, que é a regulação do setor elétrico. Ora, nós sabemos que este quadro idílico não resolve tudo. Primeiro, é muito difícil definir, em bom rigor, quais são os custos incrementais que estão associados a todas estas variáveis. Depois, é muito difícil elas existirem no referencial de faturação dos clientes, principalmente os clientes domésticos, que não podem olhar para uma fatura com 25 variáveis, como há muitos cientistas tarifários que gostariam, mas isso não é possível. Não é? E, portanto, nós não vamos ter uma senhora que mora sozinha em casa, que tem 78 anos, que é a minha mãe, olhar para uma fatura com estas variáveis todas, porque ela não vai perceber absolutamente nada. Já agora, mesmo com duas variáveis, conseguimos complicar a fatura de tal maneira que a maior parte das pessoas não percebe absolutamente nada do que lá está. Mas, se houvesse uma compreensão perfeita, pronto, o assunto estava acabado aqui e a eficiência energética era dada pela minha decisão de consumo. Não quero pôr um frigorífico mais eficiente. Não faz mal, vou pagar mais. Quero pôr um frigorífico mais eficiente. Olha, vou baixar a minha fatura e vou ter um investimento inicial. Calculo o VAL, não é? Está-se mesmo a ver os consumidores a calcular o VAL, calculam o NPV, utilizam uma taxa de desconto apropriada para calcular o NPV e decidem se compram ou não compram o frigorífico da classe A++. E como está toda a gente a fazer isso, não é preciso mais nada para a eficiência energética, por isto está tudo a funcionar. Não é? Isto é uma perspectiva meramente teórica para definir um mundo onde não é possível, não é necessário existirem políticas de eficiência energética, porque o mercado, através do seu sistema de preços, dado em concorrência perfeita, com muitos operadores do lado da oferta e do lado da procura perfeitamente atomizados, e o regulador com as suas estruturas tarifárias magníficas, com 847 variáveis, vão pôr toda a gente a ter a decisão correta do que consumir, como, onde e porquê, ou enquanto investir. E, portanto, estamos todos otimizados, estamos no mundo perfeito, estamos no mundo da microeconomia totalmente neoclássica e que não há qualquer problema. Não é? Estamos aqui salvaguardados. Ora, nós sabemos que não é assim e, portanto, vamos nos desviando deste mundo perfeito, que não existe. E quanto mais nos desviamos deste mundo perfeito, mais necessitamos de outros mecanismos e de outros modelos de intervenção no setor e no mercado para promover a eficiência energética. Haverá muitos desvios daqui. O primeiro, que já todos perceberam, é a dificuldade em compreender a fatura e a dificuldade em que as variáveis de faturação transmitam efetivamente os sinais de preços mais eficientes para os clientes, até porque hoje em dia estamos num momento, podemos falar disso mais à frente, em que os sinais de preço que fazem sentido para explicar as partes em que se deve poupar o investimento em redes estão a colidir com parte dos sinais de preço
que servem para o mercado de geração dar exatamente os mesmos sinais. E o resultado final é um somatório dos dois fatores. E, portanto, o regulador está a fazer uma consulta pública sobre isso, e se virem, até tem alguma dificuldade em identificar, em alguns horários, aquilo que prevalece agora. E o que é verdade nesta análise que está a ser feita hoje, de certeza daqui a uns anos irá ser diferente, não é? E com as crises e com as coisas, ela é sempre diferente. Mas é uma tarefa difícil, não é? Portanto, é difícil. Depois, há de facto barreiras há barreiras ao bom funcionamento do mercado. Ou seja, o mercado tem, por exemplo, uma barreira que é o desalinhamento de interesses, muito comum na literatura de eficiência energética. O caso típico em que o dono do edifício não é o utilizador do edifício. Quem paga a fatura de energia não são os utilizadores, as pessoas que frequentam o edifício. Iremos ter, digamos ali, um desalinhamento de interesses, mesmo que os preços estejam tão bem calibrados. Há ali um problema que quem está a tomar as decisões de utilização de energia não são os mesmos que estão a ver o sistema de preços. Esse é um caso muito conhecido, existe também noutros setores, mas é muito conhecido na área de energia e é muito mais comum até no setor público, até que no setor privado, devido às formas de funcionamento desses dois setores. Depois, o problema que o Nuno já falou, em que os economistas, e que ele explicou de uma forma muito mais correta e compreensível, mas o que eu chamo, digamos, a divergência entre as taxas de desconto sociais e as taxas de desconto individuais. E as taxas de desconto de grandes players de mercado e as taxas de desconto atomizadas dos diferentes decisores quando são pequenos consumidores. O que é uma taxa de desconto? É o equivalente a uma taxa de juros, mas aplicada ao contrário, mas tem exatamente a mesma racional económica. É a forma como eu relaciono a despesa futura, ou consumo futuro, ou rendimento futuro, com consumo presente. E se eu tiver uma taxa de desconto muito elevada, eu favoreço muito o presente em relação ao futuro. E as minhas decisões são todas imediatistas, porque eu tenho dificuldade em perceber o que é que vai acontecer no futuro, então desconto a uma taxa muito elevada. Ou tenho restrições de acesso a capital e a financiamento, e se tenho restrições, o custo de capital está mais caro, eu desconto também o futuro a um custo muito elevado. Então, um grande player do setor, como as empresas que o Nuno mencionou, ou o próprio Estado, quando investe em grande escala, tem uma taxa de desconto baixa e compara os cash flows futuros ou as poupanças futuras com o investimento que faz no momento. Um pequeno cliente com questões questões associadas à informação, à distribuição de rendimentos e à incerteza que ele percebe nos fluxos futuros, utiliza uma taxa de desconto muito elevada. E o que é que faz? Faz com que ele não investe, mesmo sabendo que o investimento seria racional se lhes apresentasse uma taxa de desconto mais baixa. O que é que isso quer dizer para a sociedade? Quer dizer que se a decisão for tomada de forma centralizada, seja por uma grande empresa, seja pelo Estado, eu vou obter uma relação entre o investimento presente e os ganhos de poupança de energia futuros, que me levará a tomar a decisão de investir em eficiência energética, e se eu microatomizar essa decisão por pequenos players, como a taxa de desconto é mais elevada, eles vão tomar uma decisão contrária de não investir. Daí, ficamos num subótimo do ponto de vista económico, ou seja, isto é uma falha de mercado. Esta diferença entre as taxas de desconto, que produz decisões subótimas face àquilo que seria a centralização, a agregação do processo de decisão. E leva a que haja uma necessidade de tentar combater este problema das diferenças de taxas de desconto. É um termo técnico, mas isso justifica campanhas de informação, justifica algum apoio ao financiamento nos equipamentos iniciais e muitas outras coisas que têm a ver com essa falha de mercado, que é uma das falhas mais conhecidas e que eu tentei retratar aqui do ponto de vista técnico. Depois, há algumas externalidades associadas, de facto, ao setor energético, não estão totalmente encapsuladas no preço e algumas nunca estarão. A questão de efeitos spillovers na questão da estratégia de segurança de abastecimento e de independência energética do país. Há algumas estratégias de industrialização
que têm linkages positivos com a criação de valor acrescentado na nossa economia e que podem estar associadas às estratégias, às matrizes energéticas e a essas políticas públicas. E, por último, algumas questões associadas às externalidades ambientais, que muitas delas já estão incorporadas nos sistemas de preço do setor energético, principalmente na União Europeia, mas cuja essa integração ou internalização das externalidades ambientais é sempre um projeto em tentativa de implementação e nunca é total. E o facto de não estarem totalmente internalizadas podem estar a significar que alguns efeitos negativos não estão totalmente no preço. Dito isto, na medida em que existem estes gaps, na medida em que existem estas falhas no funcionamento do mercado, por mais otimizadas que sejam as magníficas tarifas que os reguladores fazem, no seu esforço de fazer tarifas, é sempre preciso políticas de eficiência energética. É muito difícil de as financiar, a não ser, normalmente, por sistemas de socialização de custos ou pela via do Orçamento de Estado, que é onde eu acho, do Orçamento de Estado em sentido lato, pode ser fundos da União Europeia, pode ser fundos do próprio país, onde eu acho que este dinheiro terá que acabar por vir para resolver estas barreiras, porque, no fundo, é uma melhoria do bem-estar global social que se vai tentar obter com essas políticas públicas que têm este gap para cobrir. E o gap nunca será coberto. Até porque o progresso tecnológico e a evolução da estrutura de mercado leva a que aquilo que temos que otimizar e para onde a nossa função objetivo também está sempre a mudar. Portanto, é sempre necessário atualizar essas políticas públicas e reinventá-las com novas ambições. Muito bem, e agora passaria à Andreia e continuaria com as ferramentas digitais. E então colocaria-te a seguinte questão: quais são os principais ganhos que as ferramentas digitais, como monitorização em tempo real, os contadores inteligentes ou a gestão inteligente de consumos, podem fazer para uma utilização mais eficiente da energia? Bem, portanto, os ganhos que se consegue, em primeiro lugar, portanto, ao colocarmos num edifício, e portanto vou-me focar aqui então num edifício ou num conjunto de edifícios, contadores inteligentes, não é? Que conseguimos de alguma forma medir a energia. Portanto, a primeira coisa que nós conseguimos é precisamente conhecer, não é? E ao conhecermos, temos depois a capacidade de analisar e ter de alguma forma alguma estratégia para conseguir minimizar estes custos, seja, por exemplo, pela a faltar a palavra, pela programação do ligar e desligar determinado equipamento nas horas que são mais convenientes, portanto, quando a energia é mais barata, seja pela própria capacidade de controle remoto, não é? E este controle remoto poderá acontecer de uma forma manual, mas também poderá acontecer de uma forma automatizada, obviamente com determinados critérios, determinadas restrições, mas se existir um conjunto de algoritmos, e muitas vezes, e aqui desenvolvemos muito a componente de algoritmos sofisticados de inteligência artificial, capazes de conseguir prever e depois ajustar estes consumos, os ganhos, sem sombra de dúvida, que acabam por ser muito, muito significativos. Eu posso dar aqui uns exemplos concretos de situações em que a CleanWatts Digital teve. Vamos falar aqui de uma situação da banca que tinha cerca de 360 sucursais, onde fazia monitorização, tinha 500 pontos de monitorização. E no fundo fazia monitorização precisamente de eletricidade, de gás, água, portanto fazia os controlos do sistema de AVAC, toda a parte da digitalização e validação das faturas, portanto aqui também o estudo e análise e verificação se aquela tarifa era adequada face àqueles consumos, depois a identificação e a correção dos comportamentos anómalos que existiam em alguns equipamentos e conseguiram-se aqui reduções à volta dos 15%.
E temos vários outros cenários em que conseguimos à volta de 18%. Temos aqui um hotel que a redução foi de cerca de 10%. Portanto, com os sistemas digitais, nós conseguimos sempre obter algumas das reduções e também possibilitar que a empresa em causa tenha menos esforço em recursos humanos que tenham que estar a gerir energia. Mas depois existe uma outra componente que é muito importante, que é, no fundo, que estas plataformas, por norma, são preparadas para gestores de energia. Mas é importante trabalhar de forma a que estas plataformas sejam preparadas para o cidadão comum, que não tem propriamente um conhecimento muito aprofundado sobre a energia e que consiga, no fundo, entender, não é? E perceber que o comportamento de cada um de nós acaba por influenciar muitíssimo, portanto, os consumos e os próprios ganhos, não é? As próprias poupanças e todos os desperdícios, a par destes sistemas digitais que conseguem fazer um trabalho absolutamente extraordinário. Obrigado. Passaria agora. Voltando ao princípio da minha outra conversa, ela faz parte integrante desses, no fundo, 3 pilares que foram referidos. Faz parte integrante da questão energia e interface ambiente, lá está, faço o mesmo com menos consumo de energia. Faz parte integrante de competitividade, porque incorporo menos energia no bem ou no serviço que pretendo obter. E, portanto, é win-win, de facto, win-win-win. Depois, a segunda parte da questão. Ou antes uma política de produtividade económica. Pois, é que aqui há, digamos, externalidades simpáticas para as minhas 3 preocupações centrais na condução da política energética, não é? E por isso, se é de facto, digamos, um instrumento de política por excelência para tentarmos manter este barco equilibrado. Como eu dizia, a esmagadora maioria das medidas contribuem positivamente num desses pilares de política, mas depois negativamente, quer dizer, posso ter uma central carvão ou um centro de queima de combustível, etc., em que eu poupo nos filtros e na captação de emissões, etc., mas e portanto fico com o meu custo da fatura energética mais baixo, mas estou a ser negativo relativamente à outra preocupação, que é a emissão de poluentes ou ter situações de agressão ao ambiente. Portanto, de facto, a eficiência energética deve ser ali, digamos, o núcleo, uma rotunda, onde vão confluir as 3 principais preocupações de referência na condução das políticas energéticas.
falar, perdão, em consumo, que é um erro muito comum no setor dominado por engenheiros que confundem a curva da procura com consumo. Ok? Não tem nada contra os engenheiros, aliás, o Nuno já não é engenheiro, já é economista. Mas de onde é que vem este erro? Vem dos sistemas de controle e planeamento das utilities verticalmente integradas que dominaram durante décadas o funcionamento dos sistemas energéticos e em que a missão dessas pessoas, e que muitas eram engenheiros, era servir o público. E aquilo que eles consideravam servir o público era prover-lhe a quantidade de energia considerada adequada para o consumo deles. Isso significa, no ponto de vista de uma análise económica, em olhar para a curva da procura como uma curva sem elasticidade nenhuma, não é? Completamente fixa. E essa curva, se for completamente fixa, não é? Se a curva da procura for, no fundo, um pau, então ela confunde-se com o consumo. Consumo igual a procura, procura igual a consumo. Esse erro de semântica vem daí. Eu já o tentei combater há muitos anos, mas desisti. Já não vale a pena. Vocês não pensem que vão conseguir resolver isto, não vão conseguir. Cada vez que lerem um texto, ou um preâmbulo, um decreto-lei, vai lá estar isto. Ou um texto qualquer. Mas o que é a procura? Se vocês lerem um livro de introdução à economia, o que é a procura? A procura é uma relação entre preços e quantidade procurada. Okay? Isso é que é a procura. É uma relação, não é um ponto. Quando eu digo a procura aumentou e depois digo a procura é 20 gigawatts, ou 20 gigawatts hora, ou 50 terawatts hora, eu não estou a dizer que a procura é 50 terawatts hora, porque isso não é a procura. Isso é o consumo. É um ponto numa curva que coincide se a curva tiver zero elasticidade e for um pau. Não é? Mas se não, se a curva for um bem ou um serviço normal em economia, ela é uma curva com um declive negativo, em que, à medida que aumenta o preço, diminui a quantidade procurada. E à medida que baixa o preço, aumenta a quantidade procurada. E quando essa curva se interseta com a curva da oferta, produz o consumo e o preço a que esse consumo foi feito. Só que as pessoas no setor da energia, principalmente na elétrica, confundem sistematicamente estes dois conceitos. E o problema vem logo daí. A outra confusão tem a ver com a redução da procura. O que é isto? Vou reduzir a procura ou vou reduzir o consumo? E o que é o consumo de energia? Porque se eu reduzir a procura, estou a deslocar uma curva, não é? Em que eu vou diminuir, para a generalidade dessa curva, a área ou a zona, ou a zona onde se cruzam os preços com a quantidade procurada. Eu estou a diminuir a procura. Portanto, vou diminuir a vontade de consumir, não é? Em termos de quantidades, para os mesmos preços. Senão estou a produzir exatamente o efeito contrário. Ora, essa deslocação da curva não é mesmo que a deslocação ao longo da curva. Eu posso estar a diminuir o consumo, por exemplo, porque aumentou o preço, e não ter mexido na procura. Ou posso estar a aumentar o consumo porque baixou o preço e não mexi na procura. Isto é assim a economia, não é? O problema da energia, que é complexo, porque é muito difícil, e são dois modelos muito diferentes quando estuda a procura de curto prazo, que é a quantidade de energia que eu vou consumir amanhã ou daqui a uma hora, e a quantidade de energia que eu vou conseguir consumir para os próximos anos. A minha relação entre essas vontades de consumir e os preços é completamente diferente. E, de facto, a procura para períodos muito curtos de tempo para um consumidor é tendencialmente inelástica. E, portanto, essa questão surge muito e vem muito daí. Outro problema tem a ver com, ora bem, eu agora vou aumentar fantasticamente a eficiência energética do nosso país e vou pôr todas as fábricas e todos os consumidores a terem a mesma energia útil, que é o tal conceito que falta aderir aqui quando se fala de energia, terem a mesma energia útil, digamos, utilizando menos energia primária, de base, não é? E, portanto, eu aí estou a aumentar a eficiência energética, como é evidente. Não é? Mas, imaginem que eu faço isso tudo e depois tenho um grande crescimento do PIB porque aumentou o crescimento económico.
ou porque aumentaram o número de pessoas que moram neste país, ou porque montaram 3 data centers, eu posso dizer que a eficiência energética diminuiu. Pá, eu não gostava que dissessem isso, mas eu vejo muita gente a dizer isso e a olhar para gráficos e a dizer isso. A dizer que nós estamos a aumentar o consumo de energia, logo estamos com um problema em termos de eficiência energética e depois daí deslastram-se para a intensidade energética do PIB, que é um motivo para se espalharem ao comprido de forma incessante. Não tem nada a ver a mesma coisa. Eu posso estar a industrializar um país e a sair de uma economia de serviços, não estou, mas poderia estar em tese a sair de uma economia de serviços para uma economia industrial, ter todas as indústrias a serem mais eficientes e estar a aumentar o consumo de energia. Mesmo já descontando o tema entre a energia útil e a energia primária. E, portanto, estas questões devem ser vistas e medidas com números e com algum rigor. E nós podemos estar a diminuir o consumo, entrar em depressão e estar muito piores em termos de eficiência energética. Portanto, o ideal de facto, digamos, o problema tem que se medir mesmo com indicadores concretos digamos, relacionados com a utilização de energia e não apenas com questões acumuladas. Em relação à capacidade, tem que se falar, obviamente, na expansão dos sistemas energéticos, porque eles têm que acompanhar o desenvolvimento económico e essa expansão tem investimentos que são, muitas vezes, existem do lado da oferta, outros existem do lado da procura, outros estão no meio, que são das redes. Todos eles são importantes e todos eles podem ser ineficientes ou não. E, portanto, não vejo essa divisão entre esse tipo de investimento. Acho que tem que se falar de tudo. Eficiência energética é uma coisa, redução do consumo é outra e a intensidade energética do PIB é outra muito diferente. Muito bem, então passaria novamente para a Andreia e colocaria uma outra questão que é, num território insular como os Açores, que desafios e oportunidades específicas identificas na utilização da digitalização como instrumentos para melhorar a eficiência energética e a gestão dos sistemas energéticos? Ao nível da eficiência energética, julgo que são os mesmos que aqui tive a oportunidade de partilhar. No que toca aos sistemas energéticos como um todo, portanto, há que analisar que, portanto, no caso dos Açores, temos 9 sistemas isolados de energia, em que a conciliação precisamente portanto, da produção e do consumo e a estabilidade da rede traz aqui desafios muito acrescidos. Portanto, nós acabamos por estar muito dependentes ainda de combustíveis fósseis na componente da eletricidade, mas temos essa tendência de falar de eletricidade, mas nos Açores até podemos pegar noutra fatia que é igualmente pesada como é a eletricidade, que é a questão dos transportes. E uma das medidas mais importantes de eficiência energética a implementar nos Açores, sem sombra de dúvida, que é precisamente na eletrificação da mobilidade, portanto, apostar na mobilidade elétrica sem qualquer desculpa, porque os percursos diários são pequenos, portanto, ninguém pode dizer que a bateria não é suficiente para fazer todo o percurso que necessita, portanto, são cerca de 60 km em média que se faz na Ilha de São Miguel, nas outras até conseguimos ter menos. E, portanto, uma das questões que é muito importante aqui ter em consideração na parte da eletrificação, na parte da produção de eletricidade, é que se torna muito difícil conseguirmos integrar renováveis sem que tenhamos outros sistemas para assegurar essa integração, nomeadamente baterias e sistemas, portanto, digitais, tecnologia que tenha a capacidade de fazer precisamente a gestão destes ativos para que haja uma maior integração de renováveis na rede. Temos um exemplo muitíssimo interessante na Ilha Graciosa, que era 100% dependente de óleo e desenvolveu-se um pequeno projeto, no fundo um sistema híbrido com fotovoltaico, com eólica e com bateria, e depois com um sistema sofisticado de gestão, portanto, destes ativos. E esta ilha, para além de ter melhorado a qualidade de energia, não é? Portanto, a sua segurança de abastecimento, acabou também por alcançar e por estar dias consecutivos assente naquele projeto que é composto por renováveis.
Portanto, no caso dos Açores em particular, é realmente muito importante nós conseguirmos, para conseguirmos ter uma eficiência maior dos sistemas, é, por um lado, olharmos para a parte dos transportes e conseguirmos eletrificar, de preferência que conseguíssemos carregar a bateria dos veículos durante a noite, onde nós temos, por norma, excedente de eólica, que muitas vezes é desligada e aí poderia ser absorvida para o carregamento destes veículos, e por outro, é precisamente nós termos em consideração que não basta termos uma maior capacidade instalada nas ilhas de renováveis para permitir uma maior eficiência do sistema, é necessário nós termos sistemas de armazenamento, baterias e tecnologia que permita gerir de forma eficaz todos estes recursos para permitir uma melhor integração e descarbonização dos Açores. Vamos fazermos teste. Muito bem. Bem, a primeira, obviamente, era que a administração pública, o walk the talk, fizesse o que diz e o que pede, ou seja, uma parte muito substancial. Eu não tenho o número presente, talvez o Arthur tenha, mas certamente um quarto do consumo final entre edifícios, portanto, incluindo a administração local, etc., certamente que andaremos aí por um quarto do consumo, enfim, uma coisa a eletricidade, outra coisa os combustíveis, o gás, mas, enfim, digamos assim, em termos é uma parte muito substancial o consumo que as administrações públicas, que, digamos, o Estado e seus longos braços consome, e, portanto, seria bonito que desse o exemplo, e tem muito, muito espaço e muita matéria para com que se entreter, não é? Essa seria uma medida que parece óbvia, de coerência elementar. Depois, eu não iria tanto agora para medidas pontuais. Nós sabemos, há muitas medidas, há os sistemas de financiamento por terceiros, as senhas, os subsídios, as candidaturas, o cheque eletrodoméstico, o cheque... Enfim, podíamos estar aqui sem acabar. Eu diria assim, de uma maneira um bocadinho mais bruta, que as outras duas seria um bocado o Estado olhar para o quanto baixo doseamento entre cenoura e cacete. Ou seja, em termos de cenoura, poder, sobretudo, ter campanhas mais sistemáticas, não quer dizer que não exista alguma coisa, mas são muito pouco continuadas e não passam nos tempos de antena que as pessoas estão mais disponíveis, etc., em termos de literacia energética. Portanto, aí justifica-se, há outros países em que isso tem sido feito com sucesso, porque temos presente o seguinte: nós saímos há muito pouco tempo, e ainda estamos em trânsito, de uma situação em que éramos escravos da fatura energética para termos as ferramentas, as tecnologias, a informação, para podermos ser proativos na maneira como nos comportamos energeticamente, digamos. Eu costumo dizer que nós até tanto recebemos a fatura do fornecedor de eletricidade, a fatura do fornecedor do gás, pagamos na bomba o que está lá escrito e tal e tal. Portanto, a nossa participação como agente ativo na questão energética não é bem participação, é participacão.
não é? Tipo, toma a fatura, pagas, não pagas, corte, não está, pronto. Hoje temos realmente ferramentas que não existiam para sermos muito mais interativos, muito mais senhores do nosso destino. Enfim. Porque podemos instalar sistemas monofamiliares de geração de eletricidade e há toda uma parafernália inacabável de mecanismos, sensores de monitorização, de combinações, de otimizações, de informação, no caso da eletricidade, pelos contadores inteligentes que podemos. Portanto, hoje temos mais ferramentas na nossa posse para realmente termos uma participação e não tanto uma participação, não é? E nesse sentido, mas há que informar as pessoas. E informar de uma maneira pragmática, porque também as pessoas têm mais em que pensar, não é? Não vão estar, como a oportunidade estava a dizer, ali os 15 minutos em que a tarifa muda e tal, não estou a ver a pessoa com uma cadeirinha sentada à frente à frente claro que é importantíssimo para as empresas, estou a brincar com isto, mas essa é uma componente. Em geral, informação, coisas bem feitas e sistemáticas, não é quando há uns dinheiros que sobram do PT qualquer, do PTRR e PTRA e não sei o quê, e se faz ali uns spots e uns slots e umas coisas. Não, ser uma coisa mais sistemática e mais articulada. Volto a dizer, há mérito, há entidades, nomeadamente do espaço mediático, que têm feito coisas interessantes, entrevistas, etc. Mas, por ser até um tema que é relativamente complexo, há que divulgar muito bem, sem ser demasiado complexo. O exemplo que a Trindade estava a dizer é fantástico. Quer dizer, cada vez que ou o regulador ou alguém, ou normalmente é o legislador, diz para transparência é preciso pôr aqui mais uma linha na fatura. Bom, não só isso é muito maçador, eu sei pela lindeza, etc., porque implica refazer todo o desenho, o layout da fatura, são milhões de faturas e tal, como uma maneira de condicionar a informação é dar informação a mais, não é? E, portanto, de facto, foi-se aquilo, uma suposta transparência em que vai haver 0,01% de pessoas que vão interpretar aquilo e ter paciência para olhar para aquilo, e os outros dizem, isto é uma chatice, cá estão estes tipos a não explicar nada porque querem fazer o que lhes apetece. Bom, essa é uma questão. A parte, digamos, de chamar, de mobilizar o cidadão, a empresa, etc. A parte que eu disse de cacete, digamos, é ter muito cuidado ela haverá sempre, como o Artur também explicou, que não estamos em mercado perfeito e não estamos numa situação ideal neoclássica da microeconomia, mas é cuidado nas distorções e dos sinais errados que se dá por via do preço, pelo instrumento fiscal, pelo subsídio, pelo que seja, mas haja um bocado mais de cuidado. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa horrível. A questão da pobreza energética. A questão da pobreza energética é uma coisa que eu, francamente, nunca engoli. É evidente que há grande desconforto energético em muitas casas, em muitas famílias, em muitas situações. Agora, pobreza energética, porque é que se diz pobreza energética? Há pobreza. Há pobreza energética, há pobreza de eu não conseguir comprar óculos atualizados, não sei quê, pobreza de roupa que eu devia ter ou me apetecia ter e era adequado que tivesse. Criou-se a questão da pobreza energética como um foco e um alvo, e que depois se gere de uma maneira, no mínimo, muito ligeira, não é? Porque
enfim, em Portugal os números vão variando, mas estamos à volta de 800 mil, mais de 800 mil pontos de entrega, que não é pessoas, é pontos de entrega que beneficiam de tarifa bonificada, que é um pouco menos do que a Espanha, que tem 5 vezes mais população e não é por serem mais ricos. No entanto, para ser uma medida política, eu recordo que na altura, quando isto foi anunciado, era o Bloco de Esquerda que mandava um bocado na política energética na altura da geringonça, e então apareceram os cartazes a dizer 1 milhão de pessoas vai ter tarifa bonificada. Era assim que aparecia. Nem era uma medida do governo, foi assumida e capitalizada, digamos, no caso pelo Bloco de Esquerda. Bom, e depois andou-se um bocado ao tio a ver se chegava ao 1 milhão de beneficiados. 1 milhão de beneficiados de pontos de entrega, não é pessoas. Isso aí é multiplicar para aí por 2 e tal. Bem, eu cheguei a ter esperança de eu chegar à meta estratégica do 1 milhão, de eu chegar a ser também beneficiado. Mas houve várias situações que se falavam da pessoa que tinha a casa na praia, que tinha a casa não sei onde, que tinha... E que medidas de desperdício, essas é que são medidas de desperdício, porque são transversais, cegas, depois facilitadas, catalisadas por questões de bandeira política, quer dizer, e a coisa tem que ser tratada de uma forma mais séria e mais coerente. Muito bem. Então, uma última pergunta para o Arthur. Que instrumentos regulatórios considera hoje mais eficazes para premiar quem investe em eficiência energética, sem criar distorções tarifárias nem agravar desigualdades entre os consumidores? Essa questão de não agravar desigualdades parte aqui um bocadinho daquilo que acabou de dizer sobre a questão, por exemplo, das políticas para os chamados consumidores vulneráveis, não é? Em que se optou por uma lógica do desconto, principalmente a partir da fatura de eletricidade, o que não é propriamente a forma mais inteligente de lidar com a questão da eficiência energética. E não permeia claramente nem quem mais precisa, nem quem melhores resultados pode obter em termos de eficiência energética. Vou-vos dar um exemplo. Que está associado não só às políticas de tarifas sociais, como às políticas associadas aos descontos no IVA. Sou um homem que viva sozinho, que tenha um consumo de energia baixo, e que seja um empresário que receba na empresa dele o salário mínimo, é-lhe atribuído automaticamente a tarifa social. E, como tem um baixo consumo de energia, porque ele mora em Lisboa, e tem gás natural que aquece o seu apartamento ali na penthouse, não paga IVA à taxa agravada de energia. Enquanto podemos ter uma pessoa de classe média, um casal que é professor numa escola primária, que tem um salário médio baixo, que mora em Aguiar da Beira e que não tem acesso a sistemas centralizados de distribuição de energia, tem uma casa cujo a forma de utilizar energia passa muito pela utilização de energia elétrica e da chamada botija de gás ou garrafa de gás, não é beneficiado com nenhuma destas políticas. E mais, está a pagá-las. Está a pagá-las na sua fatura fiscal dos impostos e está a subsidiar alguém que tem 10 vezes mais rendimento e que não precisava sequer deste apoio, quer no desconto que tem no IVA, ou na diferenciação que tem no IVA, que são só para os primeiros quilowatts-hora, que é indiferente. Esta família tinha 2 filhos, não é? Consome um bocadinho mais de energia elétrica por causa disso, consome mais energia elétrica porque não tem uma casa tão cara e tão moderna como o outro tem, e consome mais energia elétrica porque não tem gás natural instalado na caldeira, que é caríssimo, o investimento inicial é caríssimo para aquela infraestrutura, e aquilo que tem é para o esquentador o gás butano. Portanto,
É o que há. É o que há. Paga IVA a 23% no gás, muito bem, paga impostos sobre os livros, não tem acesso à chamada bilha solidária, já não sei se é este o nome. Gostava muito do nome da bilha. Acho que já acabaram com isso. Estão-me sempre a corrigir, mas eu falava sempre nisso. E depois tem a questão do consumo de energia elétrica, que a única coisa que tem é pagar na sua fatura o custo com a tarifa social. Agora paga porque vem lá à parte, não é? Mas não paga só isso, paga o resto que está a ser cobrado aos produtores. Porque existe uma teoria em Portugal que eu acho muito interessante, que é, nós vamos pôr um imposto sobre um setor que tem produtores, pessoas que estão a produzir um bem ou um serviço, mas não se preocupem que vocês não vão pagar nada. Não é? Que é uma coisa fantástica. Eu crio um imposto sobre um setor, só sobre esse setor. Mas ele, digamos, ele entra na estrutura de custos e desaparece como por magia no horizonte. Não é? E depois isto é dito e as pessoas parece que acreditam nisso, ou têm uma tendência para acreditar nisso. Quer dizer, é como se fosse um milagre. E, portanto, isto dá um incentivo fantástico também ao legislador e ao governo, seja nos tempos desse parlamentarismo energético da geringonça, seja também por vários governos, que é, vamos inventar para aqui uns impostos que só têm benefícios e ninguém os paga, a não ser os malandros das empresas do setor, como se fosse possível um setor que tem uma estrutura que produz um bem ou um serviço e não refletir esses custos na sua estrutura de preços que leva para jusante. Isso é uma coisa que um economista pensa, estes tipos estão... Uma vez tentei explicar isto, estava numa coisa europeia, estava a falar inglês e estava um senhor a olhar para mim, o inglês deste tipo é muito mau, não estou a perceber nada do que ele está a dizer, porque isto não faz sentido nenhum. Como é que é possível? Agora uma coisa que depois não se reflete, tá? Inglês, deve faltar um problema qualquer no inglês, portanto, isto não se consegue explicar a ninguém. Mas aqui em Portugal, se abrirmos o jornal, é isto que as pessoas dizem e acreditam, que é completamente absurdo e ridículo. Portanto, isso permeia quem? Permeia quem toma medidas demagógicas, quem engana as pessoas. Onde é que devia estar a política social relacionada com os clientes vulneráveis e associada à energia? Se as pessoas são pobres, se têm um mau desempenho energético no seu dia-a-dia, que está associado às suas questões de mobilidade e de habitação, principalmente na habitação, muito da climatização e da AQS, deveria haver fundos públicos socializados, eventualmente pagos por outros contribuintes e consumidores, para apoiar essas pessoas que mais precisam a ter as suas casas, a produzirem de forma menos custosa calor no inverno ou frio no verão, ou mobilidade, porque essas pessoas não têm capacidade para investir na sua casa, nem têm acesso a fundos para investir na sua casa, o que é necessário para a tornar mais eficiente do ponto de vista energético. Ganhavam essas pessoas, pagando aquilo que teriam que pagar na fatura, mas poupando na fatura por um investimento em eficiência energética. Só que isso é ir contra a demagogia que foi feita com a tarifa social. A tarifa social tem muita, e eu infelizmente também estive associado à sua expansão, num momento muito, quando estava no governo, só aí, porque depois já não tenho mais culpa, porque era num momento de crise extrema e nesses momentos tomam-se às vezes más decisões ou decisões a olhar só para o momento. Mas estruturalmente não é a ferramenta para lidar com os problemas energéticos dos consumidores vulneráveis. Atenção, não estou a falar de pobreza energética, como diz o Nuno e bem. Estou a falar de dificuldades, clientes vulneráveis, que sofrem no inverno e às vezes no verão e que não conseguem sair desse problema energético por terem um déficit de capacidade de reestruturação das suas casas. Então, muito dos fundos públicos, na minha opinião, nesta questão da não destruição, deviam ir para aí, porque eu sei que esses consumidores o mercado não os vai ajudar. Os outros, o mercado vai lá. Eles hão de ir lá com o mercado. Eu tenho a minha mãe, que não é uma pessoa vulnerável do ponto de vista económico ou financeiro, mas é, em termos, se calhar, de capacidade de valer uma fatura, eu tenho esperança que pessoas possam, com a digitalização do André, conseguir perceber como é que está os seus consumos de energia a refletir-se na sua fatura numa aplicação de telemóvel. Porque eu já havia mexer em coisas no telemóvel que, de facto, fico impressionado. Agora, porque é que não havia de haver uma aplicação e uma digitalização dos contadores e do consumo e das propostas dos comercializadores de retalho, a tentar explicar às pessoas como é que se está a formar o preço que elas vão pagar no final do mês
digamos, com o integral da curva de consumos em termos de fatura. Isso era algo que eu acho que poderíamos conseguir, mas isso é o melhor funcionamento do mercado, é o melhor funcionamento da regulação. Aquelas pessoas que estão numa casa que está a produzir calor com energia elétrica, ou não devia estar a produzir calor com energia elétrica, ou a casa devia ser reformada ou reestruturada ou ter equipamentos mais eficientes, essas precisavam de um apoio ao investimento. Não é? E às vezes aparecem esses programas, mas é preciso, no fundo seria preciso dar mais dinheiro a menos consumidores. Muito bem. Então temos agora aqui uns minutos. Eu sei que está tudo com pressa para ir ver o futebol, mas ainda temos aqui uns minutos para colocarem umas questões lá de casa. Portanto, estamos ao vosso dispor para colocarem as questões que entenderem ou aqui na sala. Portanto, eu sei que a primeira é que custa sempre mais, mas aí em casa, os alunos aí de casa estão todos. Os colegas de Angola não querem colocar nenhuma questão. Há aqui uma questão que é a Luísa Magalhães coloca: quem tem uma reforma de 300 euros pode pagar uma fatura de eletricidade de 100 euros? Passos. Seja, a pergunta seja retórica. Antes de mais, e como também coordenador aqui da pós-graduação e pessoalmente deste módulo, quero agradecer naturalmente aos três pela aula espetacular que deram. Quase que nos deixou aqui um bocadinho mal as aulas que demos antes. mas não disseram nada daquilo contrário àquilo que nós estamos, foi ótimo. E fico muito satisfeito por saber que dois ex-secretários de Estado acham que realmente a pobreza energética está a ser aproveitada de forma errada e parece que a energia é que tem que resolver um problema social, não é? Pronto. Mas a minha pergunta era muito direta, até porque a pós-graduação chama-se Transição Energética também, e aproveitando aqui a parte da eficiência energética, e muitas questões que nos colocaram, por exemplo, na edição anterior, perguntaram-nos diretamente o que é que vai acontecer em 2050. Pronto, isto parece um bocado impossível adivinhar e acertar. Até dei o exemplo do telemóvel, aqui brincando com o Alexandre Fernandes do Sporting, que na altura que foi campeão, entretanto já foi campeão outra vez, há 25 anos não havia telemóveis com câmara fotográfica, hoje nem nos lembramos como é que isso era. Portanto, daqui a 25 anos, eu faço a mínima ideia do que é que vai acontecer ao setor energético. Mas idealizando que realmente a transição energética resulta, deixamos de ser completamente independentes. Portanto, dependentes, aliás, deixamos de ser dependentes do exterior, portanto, temos renováveis, somos muito eficientes. Será que o que vai acontecer a seguir, portanto, esta luta pela soberania energética, ao fim e ao cabo, conseguirmos ter a nossa independência, vai acontecer no que diz respeito a fazermos o mesmo percurso, mas às infraestruturas? Isto é, temos concessionadas as infraestruturas de transporte e distribuição, e tem que ser, e realmente foi uma medida que teve a sua necessidade, mas estamos a caminhar para, lá está, entidades, empresas com grandes capitais estrangeiros. A produção renovável também são capitais estrangeiros, portanto, que estão a criar portanto, os parques eólicos e por aí fora. Será que depois desta luta da nossa independência do vetor energético vamos ter que lutar pela independência da infraestrutura, porque depois basta carregar no botão, não é? E se houver algum problema, pronto, Portugal fica sem infraestrutura elétrica para poder transportar energia. Como é que vê, portanto, o setor quando isto estiver resolvido, a parte do vetor de ser endógeno ou não? Eu aqui há uns anos houve um movimento em Portugal que era sobre a soberania estratégica da economia portuguesa. Já não lembro como é que se chamava aquilo, lembras-te? Era uma coisa engraçada, mas já foi há 10 ou 15 anos, isso andava para aí, ou mais, há mais até. Era um grupo digamos, de intelectuais, gestores, pessoas e tal, que no fundo queriam criar compromisso Portugal, exatamente, é isso mesmo. Queriam criar um conjunto de lógicas e de ideias que o importante era manter grandes empresas portuguesas
numa lógica qualquer em que os principais acionistas fossem também portugueses. E achei imensa piada, porque a maior parte deles, assim que pôde, vendeu as empresas todas aos estrangeiros. Eu fartava-me de rir com aquilo. Quer dizer, eu, enquanto português, e tenho um capitalista que trabalha para ganhar dinheiro. Quer dizer, o capitalista gera uma empresa visada e orientada para o lucro. O que é que me interessa a mim o bilhete de identidade desse capitalista, que é dono dessa empresa? Se ele tem o bilhete de identidade português, holandês ou de outro país qualquer, uma empresa que está em mercado, já vou às outras, uma empresa que está em mercado, como é que eu me posso sentir mais feliz por o senhor que é dono daquilo ter um BI português? Ele vai-me ajudar se eu precisar por ser português. Ele vai perder dinheiro para me ajudar a mim porque estou em Portugal. Vai-me oferecer coisas, vai-se preocupar comigo. Epá, a função dele é o lucro. Se eu estou à espera que ele me ajude, quer dizer, isto é absolutamente ridículo. Se ele tiver a perder dinheiro, eu fecho a empresa. Portanto, essa questão de olhar para o capital com uma visão missionária do capital e que altera-se consoante a nacionalidade do capital, eu, como economista, não consigo comprar isso. Não é? Portanto, não compro, não vejo. Em relação às outras infraestruturas que estão concessionadas, aí pode-se pôr um conjunto de questões, tem a ver com, digamos, se quiser, para simplificar, a idoneidade ou a certificação desses operadores e que passa por uma análise da sua estrutura acionista. Mas eu devo dizer, contrariamente ao que se diz por aí que estava implícito na afirmação que fez, essas infraestruturas não são desses operadores. Essas infraestruturas são do Estado. E são infraestruturas de serviço público e o dono desses ativos é o Estado ou o concedente. E que, em alguns casos, será concedente através da Direção-Geral de Energia, noutros casos, os municípios ou as regiões autónomas. E, portanto, o facto de os operadores que estão a operar temporariamente serem empresas cujo capital tem origem diversa, a mim não me faz grande confusão e não vejo que não tem nada a ver com o tema da independência ou dependência energética que tem a ver com a importação ou exportação de energia, que às vezes também é exacerbado. Como se importar uma coisa fosse mau, exportar fosse bom, que é uma coisa absolutamente... Às vezes entramos no domínio do ridículo em algumas observações que se fazem aí. Se eu estou a importar, é porque é mais barato, neste momento ou nesta hora, importar em vez de exportar. Isso não tem mal nenhum, não quer dizer que eu seja dependente. A questão é a dependência de combustíveis fósseis, cuja a existência estratégica está fora da minha área de atuação, e isso é um problema porquê? Porque, contrariamente a outras áreas do setor da energia, como todos vocês bem sabem, hoje em dia basta ligarem a televisão, há, digamos, poderes no mundo que utilizam esses vetores energéticos como arma geoestratégica e não como uma simples variável de mercado. Quer dizer, eu aqui há uns tempos tinha que explicar isto, hoje em dia não preciso explicar. Vocês abrem a televisão e percebem logo tudo o que eu estou a dizer. Portanto, como há essa interferência geopolítica, então faz sentido eu ter uma preocupação política também e estratégica com isso. Se fosse tudo em mercado ou dentro do meu espaço da União Europeia, onde eu posso ter confiança que não se aplicam esse tipo de comportamentos e de regras, eu se calhar já não tinha a mesma motivação para vir com esse argumento, até porque eu importo medicamentos, a quantidade de medicamentos que eu importo e os que são produzidos em Portugal. Já foram ver isso? Agora, se faltarem medicamentos, as pessoas morrem, então eu tenho que produzir os medicamentos todos aqui. Eu importo alimentos. As pessoas não tiverem alimentos, não se conseguem alimentar. Quer dizer, não podemos também andar numa lógica de planeamento quinquenal do tempo do Estado Novo, que o Alentejo é o celeiro de Portugal, e produzimos tudo aqui com fomento e não sei o quê. Não. Nós devemos seguir o princípio da especialização, que é um princípio da economia internacional, excepto quando há atores no jogo mundial que não jogam as regras do comércio puro. E aí não podemos ser ingênuos nem naivos, como é evidente. E isso existe no tema energético, existe. Agora, se eu importo numa hora ou exporto para a Espanha ou importo e andar aqui com filosofias sobre isso, é, na minha opinião, completamente inadequado. Muito bem. As questões? Mais questões? Boa noite, Fernando. Boa noite. Também quero elogiar a mesa pelo rico debate e muita coisa que falaram aqui acabou enriquecendo o conteúdo que tivemos nas aulas.
A minha pergunta é saber da mesa se a questão da eficiência energética é possível para países em desenvolvimento. Muito bem. Boa noite. Eu acho que a resposta é claro que sim, mas os desafios são completamente distintos, não é? Portanto, há cenários onde se calhar até há a própria escassez, não é? A falta de energia em algumas localidades. Portanto, claro que muitas vezes poderá-se pensar, então se eu tenho falta de energia, como é que consigo pensar em eficiência energética? E acredito que nesta situação seja precisamente quando se desenvolve o próprio sistema energético, já pensá-lo de base, de forma a que ele seja eficiente, não é? E que chegue a uma maior quantidade de pessoas possível. Posso dizer, falar aqui em exemplos claros, onde não há propriamente grande acessibilidade de energia, em que se opta pelo desenvolvimento de conceitos, por exemplo, de comunidades de energia, não é? Onde se consegue, numa determinada localidade, ter uma determinada fonte, nomeadamente fotovoltaicos, não é? E que acaba por ser depois partilhado, pela comunidade envolvente. Hum, mas é claro que existe toda uma necessidade de base estrutural da criação de um sistema energético eficiente para estes países que se encontram em desenvolvimento. Às vezes até pode ser, não há uma receita geral. Agora, há domínios em que às vezes até pode ser bom ter chegado mais tarde ao acesso a esse tipo de serviço, de aparelho, porque, enfim, não tem dispensa cheia de dinossauros dos frigoríficos que nós temos lá com 10 anos, ou do micro-ondas, que já está um bocado ferrugente, mas é sempre chato de mudar, mas que é ineficientíssimo e tal, e, portanto, ir beneficiar dos fornecedores de equipamentos ou de serviços aparecerem pressionados, nomeadamente por tudo isto que temos estado a falar, aparecerem com soluções, o veículo que consome, mesmo que ainda ande, seja motor de explosão, mas que consome 3 litros aos 100, em vez de consumir 10 ou 14 litros aos 100. Portanto, depois, há situações, mas lá está, cada situação, uma situação, mas só um exemplo, ainda outro dia vi uma coisa qualquer numa televisão, que é em consumos essenciais, uma parte importante é, por exemplo, a cozinha, não é? O cozinhar, os alimentos e tal. Aí muitas vezes usam-se aparelhos extremamente ineficientes, não é? Diria quase um género de churrasco, não é? Bom, aquilo em termos de uso de lenhas ou de carvões vegetais ou do que seja, é extremamente ineficiente, não é? E há soluções baratas e simples que permitem uma eficiência energética, permitem um consumo menor, com uma concentração. Há coisas muito elementares, quer dizer, volta ao que estávamos a dizer há bocado da literacia. Eu lá em casa vejo, e eu sou um bocado intensivo em termos de chatear e não sei o quê, mas os fogões, há lá uma parte que tem fogão a gás, e está aquilo ligado, o bico de gás e tal, outro ligado e não sei o que mais, e a panela a 10 centímetros, o centro da panela, que deve estar ali, está a 10 centímetros do foco radiante que é o bico. Há imensas coisas desse género.
Mas enfim, na pergunta do nosso colega, é claro, há estas medidas, mas às vezes até muito elementares e muito fáceis, e não é preciso muito dinheiro e muita ciência para pôr em prática. Há é que alertar as pessoas e há sistemas, um programa qualquer que houve em Timor, que foi um donativo de uns equipamentos, lá está, para cozinhar, coisas simples e tal, com uma eficiência muito maior do que, digamos, fazer uma fogueirinha a céu aberto e pôr uma grelha por cima, não é? São coisas simples e que têm... Completamente com o que foi dito. Simplesmente, quando estamos a falar dos países em vias de desenvolvimento, e agradeço a pergunta principalmente do colega Luís Ceia, digamos assim, há uma jazida ainda maior, porque há mais barreiras. Ou seja, por exemplo, a barreira da informação tendencialmente é maior. A barreira do problema da taxa de desconto, às vezes é uma barreira infinita. Portanto, é muito maior, não é? E a barreira do sistema de preços, em que os preços refletem os custos, muitas vezes associada à intervenção do Orçamento de Estado, provimento de bens energéticos, pode também dificultar o problema do sinal-preço. Portanto, há normalmente ganhos, digamos, a fazer que são mais imediatos do que noutros sistemas que tenham as barreiras menores. Não é? As barreiras ao bom funcionamento do mercado. Vai na linha do que disseram os colegas. Muito bem, então a próxima pergunta. Força. Boa noite a todos. Antes de mais, felicitar-vos também pela excelente apresentação. Acho que para o ano podíamos considerar deixar de dar aulas e termos só mesas redondas. Acho que acabamos por aprender mais. Tem que ver com os tarifários, a minha questão. Isto foi algo também que nós abordámos nas aulas, não é? A questão de, por exemplo, para a indústria, termos tetra-horários. E a minha primeira questão será porque é que nós, na indústria, temos tetra-horários e depois no setor doméstico só vamos até ao tri-horário e nem sempre as pessoas sabem disso mesmo. E a minha outra questão tem que ver com o custo da energia para as diferentes horas do dia, em que se calhar o sistema que temos hoje em dia já está obsoleto, não é? Porque a ponta acontece ali das 9 ao meio-dia e é precisamente onde temos a maior penetração solar e onde o custo da energia atualmente está mais barato. E, portanto, a minha questão seria se estes sistemas tarifários estão a ser revistos, se já estamos a evoluir para aquilo que seriam os tarifários dinâmicos e se até que ponto é que um consumidor normal, que não seja um consumidor de indústria, digamos assim, conseguiria beneficiar destes tarifários dinâmicos. Em relação aos tarifários, eu queria dizer que existe na diretiva a preferência pelo todos os consumidores terem que ter tarifários indexados. E não existe, que eu saiba, nada na legislação que impeça um comercializador de oferecer uma tarifa com 8.760 preços, vezes 4. É a granularidade do mercado spot, não é? Não há, ele pode oferecer, mesmo na baixa tensão pode oferecer. Aquilo que temos é aquilo que vem do sistema tarifário das tarifas de acesso às redes. E depois o CUR, esse é regulado. Então, nos sistemas tarifários, tarifas de acesso às redes, temos de facto o tetra-horário e depois o tri-horário e o bi-horário, mas temos outras diferenças. Os consumidores industriais têm energia reativa e têm potência média em horas de ponta, que é uma forma diferente de medir a hora de ponta, não é? E, portanto, que é a potência média em horas de ponta nesse mês. E não... E depois ainda temos os ciclos tarifários diários, os ciclos semanais, e agora temos as tarifas também por épocas, não é? Tentar ir buscar a sazonalidade. Portanto, já temos alguma diversidade no sistema tarifário. A questão que se coloca é porque é que os comerciadores no retalho, não é? Não oferecem tanto como podiam oferecer, para além do tema da tarifa de acesso. Não é? Podiam dizer os temas, eles podiam pôr 8 preços, não é? Ou 12 preços,
com base em 3 preços que vêm da tarifa de acesso, que é a tarifa. E eles dividiam cada um dos preços da tarifa de acesso, e eles são livres. Quer dizer, não há nenhuma regra que os proíba de fazer. Um dos problemas que está a acontecer no mercado, primeiro, o regulador, quando põe isso, o que ele acha é que, para dar o sinal eficiente das tarifas de acesso às redes, tem dificuldade em justificar mais do que 4 períodos horários, ok? Das tarifas de acesso às redes. E para os consumidores domésticos, isso vem, digamos, de um passado em que, mesmo estando a tarifa horária já acessível, eu penso que há mais de 20 anos, tem muito pouca escolha, não é? E ela já lá está. Portanto, a teto horária, não sei se já existe, eu não ando cá o tarifas há alguns anos, mas não sei se já existe, mas se existisse, não tenho a certeza que não existe no sistema das tarifas de acesso para a ABT, mas já existisse, provavelmente teria um número de consumidores residuais como tem a tri-horária face à bi-horária e face à simples. Portanto, isto acontece também porquê? Agora vou complicar e estragar aqui o raciocínio das pessoas todas. Porque há uma falha estrutural, na minha opinião, na definição do sistema europeu de preços do mercado diário. Convencionou-se que o sistema era o preço da energia que eu digo que vou consumir ou produzir amanhã para as próximas 24 horas. Quando nós olhamos, e depois quando olhamos para isso, olhamos para um preço entre a noite e o dia, entre as pontas e as cheias. Quando nós olhamos para a curva de preços dos últimos 3 anos, digamos, preço médio diário anual do OMIE, e olhamos para aquela curva de preços, este ano vai ser diferente por causa do problema das intempéries, das cheias e agora da guerra, mas nos últimos 3, 4 anos é sempre um preço que está em cima janeiro e fevereiro. Começa a baixar, baixa dramaticamente até ali maio, junho, preço médio diário. Depois começa a subir, portanto, vou dar valores. Entra em janeiro, normalmente ali entre os 60 e 90 euros. Depois mantém-se ali, às vezes sobe um bocadinho, às vezes baixa. Depois começa em abril a baixar e chega, bate no fundo, às vezes perto de 10, 20 euros por megawatt-hora, em maio. Depois começa a subir em junho, julho, setembro, outubro, outra vez. Às vezes estabiliza ali no inverno e depois entra outra vez em janeiro. O gráfico de preços é este. E esta variabilidade entre a média de maio, abril e a média de janeiro, dezembro, é superior à variabilidade, em muitos casos, desses anos, à média do preço de pontas com o preço de vazio. E, portanto, afinal, qual é o sinal que eu estou a dar aos clientes? Afinal, quanto é a ponta? Se calhar o período vazio é maio. Se eu fosse não estou a falar das redes, porque o regulador faz outras coisas. Estou a falar do período horário. Portanto, às vezes uma indexação ao preço de mercado, se calhar é mais correta do que eu andar aqui a distinguir entre os períodos horários dentro do dia. E aí estava na lógica oro-sazonal. Um sistema com muita hídrica e com as nossas características, isto acontece. Claro, agora depois vêm os colegas da curva do pato, não é? A curva do pato anda aí, ocupa aquilo tudo, e aí estamos, que é as consultas que estão a fazer, não é? Pronto, e de facto é uma tendência que se está a solidificar, e essa tem um perfil horário, porque está associada à produção solar, como sabe. Será que vai ser igual com as baterias? Será que não vai? Não sei, mas é isso que anda aí e que está a alterar não tanto se tenho muitos períodos horários, que é aquilo que se está a discutir agora nestas consultas, que é, afinal, o que é a ponta? E o que eles estão a discutir é se eliminam a antiga ponta da manhã, que está a desaparecer porque ainda por cima apanha sol. Portanto, está a ser aí o efeito do pato. Mas, se calhar, esta indexação sazonal. Qual é o problema da indexação sazonal, da indexação mensal, no retalho, consumidor doméstico e eficiência energética? É que, devido à dinâmica que temos de enviar uma fatura por mês, passado 3 ou 4 dias de acabar o meu mês, eu, na verdade, se for um consumidor que não tem aqui a aplicação do OMIE como eu tenho, eu não conto, se for outra pessoa, só sabe que o preço esteve baixo
quando já passou. E disse, olha que bom, isso não tem, ganhei ou perdi dinheiro. Ou então, quanto muito, cria uma dinâmica ali de gestão de mudança de comercializadores. Mas é de mudança de comercializadores para a melhor oferta de preços. Não é para a sua alteração do comportamento enquanto consumidor, é só para ir buscar uma melhor oferta. Portanto, eu acho que devemos aprender um bocadinho com o mercado, ou seja, o mercado é que nos vai dizer no futuro o que é a ponta, tirando a parte regulada, o que é a ponta e o que não é a ponta. Agora, nestes últimos anos, eu convido-vos a ver, por acaso não trouxe isso, a evolução do preço médio diário do OMIE e aquele pico de baixa que tem sempre ali. O que eu sei que prejudica muito a definição das tarifas anuais, que é, pá, este pico é para manter ou não é? Porque aquilo baixa mesmo, tem baixado mesmo muito, não é? Este ano é completamente diferente porque tivemos preços muito baixos em fevereiro. A partir de meados de fevereiro até hoje. Agora subiram um bocadinho, mas preços baixos. E temos o gás a subir, que é a tecnologia marginal, mas ainda temos muita água e temos na mesma o comportamento de abril, que é a diminuição dos consumos. Quando a curva da procura que vai diminuindo, quando interage com os preços, baixa muito, que esse é o efeito da primavera. É um dos efeitos da primavera. Porque depois os ar-condicionados já é ao contrário. Isso já é agosto, já é e julho, já começa a subir. Muito bem, penso que não há mais perguntas. Está a começar o futebol, não é? E, portanto, resta-me agradecer aos nossos oradores por este excelente momento. Muito obrigado a todos. Aos alunos e aos que não são alunos que estiveram aqui presentes, também o nosso muito obrigado. E para a semana continuamos. Obrigado. Autónoma Academy. Experienced people.